Graça e paz a todos. Ultimamente, os brasileiros, além de terem que conviver com a crise ocasionada pela pandemia, o povo tem sido assolado também pela crise política que preocupa e traz à tona antigas discussões como o envolvimento do cristão com a política. Eu digo isto pelo fato que, após a nomeação do novo ministro da Justiça, o senhor André Mendonça, um homem evangélico e pastor de uma igreja presbiteriana em Brasília, os cristãos do Brasil ingressaram no misto de alegria, preocupação e esperança, justamente porque o fato do novo ministro ser evangélico reposiciona as luzes sobre os cristãos novamente. Portanto, é saudável as discussões sobre o assunto, pois trazem crescimento e orientação ao povo, quando realizado à luz da Bíblia. Porém, acredito que o momento exige muito mais do que discussões, do que ideologia ou partidarismo. O momento exige do povo de Deus oração em favor dos nossos governantes. E é interessante que é essa orientação que o apóstolo Paulo dá ao jovem Timóteo em sua primeira carta, no capítulo de número 2, versos 1 e 2, onde Paulo diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui então Paulo nos instrui a orarmos pelas autoridades, a fim de que tenhamos uma sociedade pacífica e com liberdade religiosa, na qual os cristãos podem viver de forma tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo, então, orienta-nos a que estejamos em oração pelos nossos governantes. Interessante, num artigo escrito por uma senhora de nome Renata Gandolfi, em 2018, intitulado de Encorajamento à Oração. Essa mulher diz o seguinte: ela é uma líder de oração na sua igreja, onde ela por muitos e muitos anos tem conduzido mulheres neste ministério de oração diante do Senhor. O artigo, então, Encorajamento à Oração, fala-nos o seguinte: a nossa confiança, devemos nos recordar, deve estar no Deus Todo-Poderoso que nos capacita para toda boa obra. O Deus que busca o seu povo no deserto de seus próprios pecados, que nos dá corações arrependidos. Ele mesmo não providenciará novo coração, pois aquele que inclina o coração de reis não há de inclinar os corações dos nossos governantes. Não é o Senhor dos exércitos que comanda o capitão que governa o nosso país? O Senhor fez os céus e a terra, e tudo vê, tudo sabe, tudo governa, que poupou a família de Ló quando este orou. Não há também de poupar o povo brasileiro que se dispuser a clamar? O Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar quando fugiam do Egito, não há de abrir o lamaçal de corrupção para que o povo brasileiro reconstrua uma vida digna diante do Senhor? Com humildade, clamor, louvor e adoração, vamos dedicar nosso trabalho de oração ao Deus Todo-Poderoso que vai à nossa frente e peleja por nós. Esse Senhor que desceu do seu trono de majestade para que nós, pecadores e inimigos, pudéssemos conhecê-lo. Ele ouvirá o nosso clamor. E assim, com essas palavras, essa senhora lembra-nos quem é o nosso Deus e qual o nosso papel diante dele frente àqueles que nos governam. Lembrando que, como foi citado, o coração do rei, assim como um riacho, está nas mãos do Senhor, e este o inclina segundo o seu querer. Portanto, que neste momento, antes de mais nada, nos prostremos diante do Senhor em oração, clamando a Ele para que coloque a sua mão poderosa sobre os nossos governantes, sobre toda a nação, que nós possamos neste momento, como povo de Deus, antes de mais nada,
clamarmos ao nosso Deus em favor dos nossos governantes por meio das nossas orações. É interessante que o teólogo Wayne Grudem afirma que quando Deus responde às nossas orações, Deus está agindo providencialmente na vida do seu povo. Deus usa as nossas orações para gerar mudanças, para gerar resultados no mundo. E assim, por meio dessas palavras, este teólogo afirma que as nossas orações, quando atendidas por Deus, são usadas por Deus para mudar o curso da história, o rumo da nossa vida. Nós cremos que a oração é uma ordenança do Senhor Jesus para nós, mas nós cremos também que a oração é uma forma que Deus tem de nos abençoar. E que assim como povo de Deus, antes de mais nada, nós possamos nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e a Ele clamar em favor dos nossos governantes, clamar em favor da nossa nação, neste momento que estamos vivendo. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque Ele não aparta de nós a sua graça e nem rejeita a nossa oração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.